Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui comentar a decisão do STF relacionado à possibilidade de entrar na casa do sujeito, né, que ao avistar a polícia corre para dentro da casa. Muitas pessoas me trouxeram alguns questionamentos para entender um pouco melhor o que aconteceu. E eu preciso já te explicar porque tem alguns detalhes que são muito mais técnicos, digamos assim, né, relacionados a processo penal e que muitos de vocês que me acompanham não estudam isso para concurso público. Mas eu vou explicar melhor para você entender o que aconteceu. Na realidade, foi um julgamento de um HC, né? E que de fato, no final das contas, não acabou sendo julgado. Por quê? Porque o STF não conheceu desse HC, né? Mas isso aqui é muito importante a gente chamar a atenção, porque eu vi alguns comentários, né, dos professores que não foi decidido, que o STF não pensa dessa forma, que tudo mais. Mas a gente precisa entender um pouco melhor essa decisão, né, para você entender o que de fato aconteceu. Eu vou pegar aqui uma notícia que acho que explica bem o que nós temos, né, sobre esse caso, e eu vou explicar em cima dessa notícia, né? É uma publicação que nós tivemos no site do Migalhas, um bom site, né, nível mais alto aí, talvez para carreiras policiais você não precisa entender, né, acompanhar tanto, mas eu vou explicar aqui, ó. Segue indefinida no STF entrada de policial em domicílio após atitude suspeita. Ministros não conheceram do HC de sujeito que foi preso com 300 gramas de maconha e maioria decidiu não conceder a ordem de ofício. Bom, aí você fala assim, pô, Juliano, mas você publicou aquilo e agora você vem me mostrar uma notícia falando que segue indefinida no STF. Eu vou te explicar por que segue indefinido, porque não foi julgado o mérito. Mas, Juliano, essa decisão do HC, ela não traz alguma informação importante pra gente? Com certeza. Porque quando você olha aqui, o STF, ele não conheceu do HC, mas também não deu a ordem de ofício. Como assim, Juliano? O que acontece? Você sabe que o HC ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Inclusive, o próprio tribunal pode conceder um habeas corpus de ofício. Como assim, Juliano? Entra um HC e um habeas corpus, o ministro olha e fala: vem cá, aqui não tem os requisitos legais, né, procedimentais, mas eu vou conceder de ofício, né? O tribunal pode dizer dessa forma, digamos assim. Então o STF pode não conhecer o HC que chegou até ele, mas ele próprio pode conceder de ofício. Quando? Quando ele entende que ali tem as circunstâncias, né, as situações em que caracterizaria uma violação ao direito de ir e vir. Já chama atenção nisso, né? Presta bastante atenção. Eles não conheceram o HC, mas não deram de ofício. O que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio tribunal entende que ali não tem elementos suficientes para se dar um HC. Olha lá que interessante, mesmo não julgando o mérito, já fica claro qual é a posição do STF, né? E tem gente falando que não é assim que o STF entende, né? Eu vou explicar isso melhor agora. Dá uma olhadinha de novo aqui, ó. Seguindo, ó. No STF, os ministros votaram por não conhecer do HC, de modo que o mérito não chegou a ser julgado. Ok, o mérito não foi julgado. Apesar disso, os ministros manifestaram sobre o tema. O resultado prático é que, por 6 votos a 5, o homem não conseguiu a liberdade. Isso é interessante, porque se não houve o julgamento de mérito, ainda assim houve manifestação em relação ao que eles entendem sobre isso. Porque se eles entendessem que essa entrada fosse ilegal, eles teriam concedido de ofício. Entendeu a lógica? Apesar de o mérito não ter sido julgado, fica muito claro que a maioria do STF, pelo menos na composição atual, entende que não seria devido aí à concessão do HC de ofício. Por quê? Olha aqui que interessante. Os votos resumem-se em 3 correntes. 5 ministros, embora não tenham conhecido do HC, dariam ordem de ofício por entender ilegal o ingresso sem mandado. Então aqui, ó, eles entenderam que esse HC estava suprimindo distância, ou seja, não deveria ter chegado direto no STF. E por conta disso, mesmo negando esse HC, eles falaram, não, tudo bem, mas a gente concede de ofício. Então 5 dos 11, ou seja, não foi maioria. Falaram o seguinte, não, aqui essa prisão é ilegal, né? Não deveria, essa flagrante foi ilegal. Agora, olha só que interessante aqui. 5 ministros validaram a atitude, porque a flagrância permitiria a busca domiciliar, ainda que sem ordem judicial. Pera lá, então olha lá. 5 dariam de ofício, 5 falaram que não. Isso aqui tá legal. Então nós temos um empate técnico. Concorda comigo? E agora tudo ficou decidido na mão do ministro Alexandre de Moraes. E olha o que ele decidiu. Olha lá. O único ministro negou o seguimento ao HC e, na prática, uniu-se à segunda corrente, pois votou por derrubar a liminar que reconhecia a ilicitude das provas. Ah, Juliano, agora eu entendi. Então, Alexandre de Moraes falou assim, olha, a SHC aqui não tem como conhecer. E por conta disso não foi ao mérito. Se fosse ao mérito, com certeza, né? Com certeza sim. Pelo que a gente vê da lógica, o STF teria então validado essa entrada.
né? E eu vejo professores, né, até criticando, né, quem colocou essa notícia de que o STF decidiu dessa forma. E eu vou explicar ainda por que, por exemplo, eu coloquei dessa forma para vocês, né? Deixar ainda mais claro isso. Mas enfim, no caso do Alexandre de Moraes, ele falou o seguinte: eu não vou conhecer o HC, mas se fosse conhecido, eu consideraria essa prisão legal. Olha que interessante. Então, o voto dele desempatou para não conhecer o mérito. Mas se tivesse voto o suficiente para conhecer o mérito seria no sentido de que seria legal. Entenderam a lógica? Muitas das vezes, né, o pessoal do direito, eles não conseguem enxergar o raciocínio que se tem por detrás, porque foge um pouco, às vezes, só ao direito, mas a lógica do que nós temos. Então, ou seja, 5 iriam considerar ilegal, não conheceram o HC, e dariam de ofício. 5 entenderam que seria legal essa prisão, nesse flagrante. E o único que desempatou, né, ele tinha uma posição bastante interessante, né? Ele falou assim: olha, eu não vou conhecer, mas se eu tivesse conhecido, o mérito seria nesse sentido. Ah, ele falou isso à toa, né? Porque eu ouvi dizendo que falou de forma informal. Claro que não, isso foi no voto, isso não é informal. Isso foi colocado no voto dele, né? Inclusive, isso aí foi para ele, o Alexandre de Moraes, que vai redigir, né, o acórdão, né? E ele colocou isso. Se você entrar no site do STF, tá isso bem claro no informativo, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, cuidado, né? Quem pede para você tomar cuidado com o tipo de informação que você recebe, tem que tomar muito cuidado também com o tipo de informação que ele repassa, né? Porque na realidade, o que nós percebemos aqui é o seguinte, ó, os ministros, pelo menos o Alexandre de Moraes falou o seguinte: olha, não vai ser conhecido, né? Mas tudo bem, tá? Se for conhecido, o meu voto é esse, tá? Isso ficou bastante interessante, né? Então aqui, para você conhecer um pouco mais, vou deixar aqui até o informativo que nós tivemos. Olha ali, ó. Isso aqui é do site do STF, né? Então, Direito Processual Penal, habeas corpus, flagrante delito, incursão policial, busca e apreensão, ação penal. Olha só, né? Resumo. Não há ilegalidade na ação de policiais militares que, amparada em fundadas razões para a existência do flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, ingressam sem mandado judicial no domicílio daquele que corre em atitude suspeita para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. Tá aí, né? Esta Corte, ao definir o alcance interpretativo do artigo 5º, inciso 11, consignou-se lícita entrada forçada no domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que haja fundadas razões. Isso aqui a gente já estuda, né? A gente fala muito sobre essa jurisprudência que é consolidada. Agora aqui, ó. Na espécie, trata-se de delito permanente cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que nesse ínterim a flagrância permite a busca domiciliar se presente fundadas razões em que se deu o interior, cadê? De que em seu interior ocorre cometimento do crime. Desse modo, a decisão que recebeu a denúncia com base nesse contexto não implica constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Interessante isso, né? E tá aqui, ó. Vocês verem, informativo do STF, no site do STF. Então, cuidado, né? Às vezes, aquilo que se fala, né, contra o sensacionalismo, na realidade é um sensacionalismo. E por isso que a gente colocou para vocês essa decisão que é importante você conhecer. Mas para quem estava na dúvida, estava meio sem entender por que falaram que não foi decidido, como o próprio site Migalhas disse, é por conta disso. A decisão, no final das contas, não analisou o mérito, mas isso não quer dizer, né, que a posição do STF não é essa, tá? Que não é essa daí. Aconteceu no caso concreto de um voto do que desempatou, né, não conhecer do HC. Mas ainda assim, isso é interessante, porque mesmo não conhecendo do habeas corpus, você vê que no final das contas o que aconteceu, né? Continuou ali a prisão, né? Porque foi derrubada a liminar que reconhecia a licitude das provas. Então perceba que é um pouco mais complexo de fato, tá? É uma situação um pouco mais complexa. Eu acredito que se o mérito tivesse saído, né? Se fosse julgar um mérito do CHC, a decisão seria então, portanto, pela legalidade da prisão nessa situação. Mas de todo fato, vamos aguardar, né, para ver se surge uma possibilidade aí de análise do mérito, mas cuidado, tá? Eu manteria, né, essa ementa, porque é o que consta aí no informativo do STF. Espero que você tenha gostado, né? Tenha ficado mais claro para você que estava meio em dúvida. Se você gostou, deixe seu joinha aqui, né?
curta aí esse canal se você puder, se inscreva e já ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!